Salve, galera! Mais um episódio de Dicas de Pai Podcast. Podcast que traz aí todas as informações sobre paternidade, assuntos polêmicos e também informações úteis, né? A gente está vivendo períodos diferentes, períodos complicados, principalmente relacionados ao calor. Então, temos aqui algumas dicas para você. Eu sou o Jonathan Silva, estou aqui com o Rogério. Salve, Rogério, bem-vindo. Salve, Jonathan, salve, pessoal. Semana passada, todo mundo percebeu que não teve episódio, né, do Dicas de Pai, mas foi um problema técnico, né? Para quem conhece aí, nós temos uma empresa maravilhosa chamada Enel, que me deixou 30 horas sem energia. Então, no dia que a gente tinha para gravar, não foi possível. Mais importante é que hoje tem episódio e tá tudo certo. Tá tudo certo, é isso que importa. Temos muitos assuntos aí para debater hoje. Você trouxe aí alguns polêmicos que eu gostei, a galera vai gostar também. Mas antes disso, vamos começar com uma coisa básica, né? Primeiramente, o mais básico de todos é seguir o podcast Dicas de Pai no Instagram, no TikTok. Vamos começar a bombardear vocês com conteúdo. Eu falei isso da última vez, acabei não conseguindo cumprir, mas agora é mais sério. Vamos embora, siga a gente e vamos começar que o primeiro assunto é bom. O primeiro assunto é bem legal. Amor paterno é a maior influência para o desenvolvimento da personalidade das crianças. Esse é um tópico que a gente vai debater. Ele foi levantado através de um estudo que eu tenho aqui, ó. Esse é o nome traduzido, né? Relações transnacionais entre a aceitação parental percebida e as disposições de personalidade de crianças e adultos, uma revisão meta-analítica, né? Esse é o nome traduzido, se alguém quiser ver o nome original, tá assim em inglês. Um estudo criado pelo Abdul Khalek aqui, Ronald P. Rohner, né? Então, eles levantaram isso. E alguns pontos desse estudo, a gente tem até aqui embaixo, eles levantaram algumas questões sobre a aceitação parental e como a rejeição impacta na vida dos filhos. E um ponto levantado foi que a rejeição paterna era a maior causa de traumas. Então, o amor paterno também é um dos mais importantes para o desenvolvimento da personalidade das crianças. É um fator importantíssimo, ele colocou até como o mais importante, né? Então, a gente vai debater aqui. Para você, o amor paterno é a maior influência para o desenvolvimento da personalidade das crianças? O que você acha, João? Cara, eu acho que sim, tá? Isso serve tanto para a criação de um menino quanto para a criação de uma menina. Eu acho que a figura paterna, ela é fundamental, porque, assim, vamos lá, vamos dar um exemplo prático, né? O pai, ele tem aquela figura do cara que protege a família, que protege a esposa, que protege os filhos. Então, ele tem aquela figura de proteção. A mãe, a gente sabe que a mãe, ela tem em volta dela aquela figura sagrada, né? A mãe, ela tem um papel fundamental, a mãe é tudo, né, na vida de uma pessoa. E o pai, eu acho que ele entra com esse cuidado, ele entra com esse zelo. A criança, seja um menino, seja a menina, que desde cedo ele observa as atitudes do pai com a mãe, né? Como que um homem deve tratar uma esposa, como que um homem deve cuidar da sua família. Então, eu acho que a figura do pai é muito importante em todos esses aspectos, né? O que você acha? Cara, para mim, é meio que 50-50. Eu falo isso muitas vezes em tom de brincadeira, até para minha namorada, que não sei se você sabe, mas o feriado que mais movimenta dinheiro no mundo, mais valorizado no mundo, é o Dia das Mães. Cara, o Dia das Mães é basicamente uma instituição sagrada para tudo, é tudo o Dia das Mães. E o Dia dos Pais, eu não sei, eu tinha visto um estudo, ele ficava em 16º. Se eu não me engano, isso era nos Estados Unidos. Ele ficava em 16º em importância. Então, cara, o pai ele costuma ser muito desvalorizado. Isso acontece bastante. Claro, a gente tem muitos maus exemplos, né? E até por isso que acontece essa desvalorização. Mas para mim, essa questão da importância do amor, ela é 50-50.
não é vista dessa forma na sociedade, mas ela é Sim. 50-50. Porque a mãe, ela tem o elemento do cuidado, né? Porque se eu fosse cuidado só pela minha mãe, acho que minha personalidade seria muito diferente. Sim. Mas eu também sei que eu estaria muito bem, estaria muito saudável, eu saberia me limpar, eu saberia me virar. Minha mãe conseguia fazer tudo. Se eu fosse Perfeito. cuidado só pelo meu pai, minha personalidade talvez ela fosse muito mais forte, muito mais incisiva. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a questão do cuidado eu não teria. Você entende? Então é meio que Sim. uma complementação dos dois. Sim. A mãe, ela ensina muitas coisas pequenas, muitos detalhes, que é no discurso, que é na fala, que é na relação com outra pessoa. Por exemplo, quem me ensinou a não bater em mulher foi a mãe. Sim. Você percebe a importância disso? Ela virou assim e falou: você não bate em mulher. Quando ela vier para cima de você, você só segura ela, você é mais forte do que ela. Meu Sim. pai nunca falou sobre isso comigo, entende? Sim. Então, essa noção de cuidado, essa noção de você saber que você é mais forte, você saber que você não precisa tomar determinadas atitudes para se impor, eu aprendi com minha mãe. Isso que é curioso. Sim. E olha, é engraçado que você falou sobre essa desvalorização dos pais, né? Eu, quando a Isabelle nasceu, eu tive 2 dias de licença paternidade, né? É muito Não é pouco. uma coisa, não é uma coisa que eu diga assim, nossa, eu queria ficar 6 meses. Não, eu acho que o homem ele tem um papel fundamental de trabalhar, né, de prover a alimentação, todos os cuidados necessários, tudo que uma casa precisa, tudo que um lar precisa, eu acredito que o homem deve prover esse tipo de coisa. Mas eu acho assim extremamente pequeno, né, esse tempo, essa licença que foi dada. E se eu não me engano, por lei, eu não me recordo agora, mas acho que deve ser assim, coisa de 5, 7 dias no máximo, né? O que ainda é muito pouco, mas eu tive acho que 2 ou 3 dias, alguma coisa, não passou de 3 dias o tempo que eu fiquei em casa. Então, assim, é uma coisa que deveria ser muito valorizada. Eu não sei se, de repente, na cabeça das pessoas, o pai, pelo excesso de pais que nós temos no Brasil, que nós não podemos nem chamar de pais, né? Pessoas que abandonam a paternidade, pessoas que abandonam as suas famílias. Eu não sei se de repente por conta disso os pais são mal vistos, não tem muito crédito, não tem muita credibilidade, mas eu acho que é uma coisa que deveria mudar, tá? Não, com certeza. Com certeza. Também eu lembrei de uma outra passagem. Eu não sei se você escuta rap, né? Mas mais ainda eu não sei se você escuta o rap norte-americano, né? Que eu gosto bastante de Muito. reclamar, essas coisas. Eu gosto bastante do rap americano e eu ouvi uma música, cara, que ele falava assim, quando eu não lembro a letra exata, mas a ideia é basicamente assim: homens criados somente pela mãe, eles são emocionais. E homens criados com a ajuda do pai, eles são mais calculistas. Então, Perfeito. o que acontece muito com a sociedade negra, principalmente dos Estados Unidos, é que eles matam muito, e são muitos crimes, sim, por coisa boba, cara. Tipo, o cara se irritou, falou, vou matar ele, chegou e matou. Sim, O que acontece é, pô, esses caras aí, eles cresceram sem um pai. E aí, qual que era a importância do pai nesse processo? Você tem que pesar as coisas. Tipo, perfeito. você não está fazendo qualquer coisa, você está matando alguém. E mulheres, de fato, são mais emocionais, lógico. Elas não Sim, chegam ao ponto de sair matando as pessoas. Mas sim, é uma cena normal você ver uma mulher gritando com o filho porque, pô, ele não botou o frango para descongelar. sim, Pô, não lavou a louça, gritou. E aí, quando a criança só tem esse exemplo, ela segue sim. esse exemplo. Então, ela vai se exaltar por qualquer coisa. Então, esse amor paterno, essa relação com o pai, eu acho extremamente importante por conta disso mesmo. Perfeito. Eu acho também, eu acho que assim, o pai ele tem essa figura importante que é do cara, realmente a palavra que você usou, né, que é do cara calculista, o cara racional, né? A razão, o pai, acho que ele tem esse símbolo de força, de razão, de proteção, de atitude, né? E a mãe, a gente sabe que fica mais com os cuidados, com a parte emocional, com a parte mais sensível da coisa,
né? Então eu acho que assim, o pai ele complementa no lar muito, assim, eu acho que a personalidade da criança, o que ela vai vir a se tornar na fase adolescente, na fase adulta, eu acho que tem muito a ver com a figura paterna que ela tem dentro de casa, né? Eu tenho certeza que todo mundo concorda, todo mundo sabe que um lar que cresceu sem um chefe de família, sem um homem dentro da casa, sem uma figura paterna, muitas vezes é um lar desestruturado, né? É uma mulher que ela tende a se relacionar com pessoas ruins. Ela não teve uma boa figura, né? Em um vídeo que eu fiz uma vez, eu cheguei a citar, existe um livro chamado Complexo de Cinderela, né? Esse livro é um livro feito para mulheres. Eu acabei lendo por uma razão específica, mas é um livro voltado para as mulheres, para o autoconhecimento. E esse livro ele tem um trecho que diz que a mulher ela tende sempre a se relacionar com alguém que se assemelha à figura paterna que ela tem em casa. Então eu acho que assim os pais devem tomar muito cuidado com aquilo que ele faz, com aquilo que ele mostra para os seus filhos, porque depois não adianta lá na frente, de repente você cobrar, por exemplo, você tem uma filha mulher, né? E aí ela se relaciona com uma pessoa que não presta, com uma pessoa que venha magoá-la, que venha trair, que venha agredir, mas dentro de casa você tem um comportamento que mostra esse tipo de atitude, você é uma pessoa um pouco mais agressiva com a sua esposa, você é uma pessoa que cometeu traições, uma pessoa infiel, e aí como que você vai cobrar da tua filha, né, que ela não pode se relacionar com fulano, com ciclano, porque ciclano é isso, ciclano é aquilo, sendo que ela está seguindo o exemplo que ela viu em casa. Então, é muito importante que os pais tenham esse cuidado, porque isso é fato, né, isso é fato consumado. A mulher, a tendência é que ela vá se relacionar com alguém que se assemelhe à figura paterna que ela teve. E aí, se ela não tem uma figura paterna, né, a coisa fica complicada. Geralmente você vê casos de pessoas que têm vários filhos, nenhum pai assumiu, pessoas que, né, acabou sendo mãe solteira, acabou criando criança sozinha, né, que é uma baita responsabilidade, justamente porque em algum momento ali faltou uma figura paterna, faltou um exemplo a ser seguido. Então eu acho que isso é importantíssimo, cara. É isso, Júnior, você mandou muito bem. É um pensamento muito importante, e essa questão de com quem a criança lida mais, com quem a criança vive mais, é legal, e tem até um vídeo aqui que você trouxe aqui pra gente, que vale a pena a gente reagir. Vale a pena a gente reagir. O vídeo, para dar um pequeno prelúdio para as pessoas, é sobre guarda. Vai ser o nosso próximo assunto, guarda. É um assunto que me pega bastante, eu tenho opiniões sobre isso, porque é o meu caso também, né? Mas vamos assistir, depois a gente fala. Vamos nessa. Vamos lá. Coração, deixar a guarda com a mãe ou com o pai? Com o pai, claro. Mas por quê? Essa opinião é muito impopular. De fato é impopular. Mas o pai, ele é o responsável pela proteção dos filhos. O pai oferece uma proteção física e psicológica que a mãe, por melhor mãe que ela seja, ela é incapaz de oferecer. Os estudos mostram uma verdade muito triste. Frequentemente, quando a mulher larga um homem, pelos motivos que forem, ela tende a escolher sempre homens piores. E esses homens piores não vão ter a paciência e o amor com os filhos que só um pai é capaz de ter. Se nós começarmos a pegar estatísticas, um dos maiores motivos de crianças sofrerem maus tratos é ter um padrasto dentro do lar. Eu sei que isso vai machucar muita gente, mas é verdade. Existe uma questão também dos feromônios. Quando a mulher coloca dentro de casa um homem não relacionado com os filhos, esse homem vai liberar feromônios que, uma vez captados por essa mulher, fazem um afastamento emocional dela com os próprios filhos. Por isso que toda mulher, isso são fatos, são estatísticas, toda mulher que tem um marido novo, ela acaba abandonando e se distanciando emocionalmente dos próprios filhos. Tá aí. Nosso próximo
Nosso próximo tópico é esse. Júnior, eu quero te ouvir primeiro. Cara, Não quero contaminar o seu pensamento. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dar total crédito aí a esse cara. Ele tem uma página que eu gosto bastante, né? Ali ele traz muitos artigos científicos, né? Ele traz muita informação. Uma página chamada Fúria e Tradição no Instagram. Uma página legal, recomendo aí para quem é pai. Acho que vai gostar bastante do conteúdo. Bom, na minha opinião, tchan, 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 tchan. Ele está coberto de razão, cara. Está coberto de razão, né? Eu acho que para todo mundo que liga a televisão ali, pelo menos um pouquinho para assistir jornal, a gente está, infelizmente, nós estamos acostumados a ver inúmeros casos de maus tratos e, em sua maioria, né, vindo ali de padrasto, madrasta. Então, assim, é complicado. É muito complicado. Eu acho que realmente a guarda ela teria que pertencer em todos os casos para o pai. O pai é sinônimo de proteção, de segurança. Lógico, aqui eu não sou hipócrita. Nós sabemos também que tem inúmeros casos de violência vindo por parte do pai, violência em vários níveis, né? Mas nós não podemos tornar isso uma regra, né? Eu acho que nós não podemos demonizar o pai dessa maneira, né? Isso não é uma regra. Nós temos que entender que o problema é a exceção, não pode ser a regra, né? Então, eu acho que o pai ele tinha que ser sim o dono, né, da guarda da criança para justamente prover a melhor alimentação, a melhor segurança. O pai ele tem essa figura responsável e para evitar todos esses casos, né, eu acho que a guarda devia ser do pai sim, cara. Mas fala aí, o que você acha? Qual é a tua opinião? Cara, eu não concordo 100% com o vídeo, mas eu também não discordo 100% do vídeo. Essa é a parada. Porque, de fato, esse é um ponto que polariza muito. E eu não acho que deveria ter uma regra estabelecida. Por exemplo, hoje como funciona? Se você for entrar num processo para pedir a guarda unilateral, muito provavelmente essa guarda unilateral será dada para a mãe. E isso aí eu não concordo, porque a justiça ela vê a mãe como a figura que vai prover tudo para a criança, e também tem a questão da pensão, o pai geralmente é o provedor, e de fato o pai é o provedor. Mas você tem que avaliar individualmente cada caso, porque tem pais que são ótimos, que são excelentes e que vão dar conta do recado, e aí sim eu acho que ele deveria ficar com a guarda. Tem mães que são ótimas, são excelentes e vão dar conta do recado, e além disso, mãe geralmente tem rede de apoio, né? Que é importante. Você criar uma criança sozinho, só você para o mundo, cara, é muito difícil. É quase impossível. Um cenário que a gente vê hoje em dia muito em filme, mas, tipo, sem rede de apoio nenhuma, criar uma criança tendo que ir trabalhar é muito difícil. Por isso eu falo, cada caso é um caso. Tem pais muito ruins. Você mesmo acabou de falar. Tem pais que são muito ruins, cara. Tem pai que não vai ensinar a criança a tomar um banho. Tem pai que não vai ensinar a criança a escovar os dentes. Tem pai que vai falar para a criança comer miojo. Mas, tipo, ele vai estar lá, ele vai ser presente e tudo mais. Só que o crescimento dessa vai ser completamente caótico, porque ele é um cara que não sabe fazer isso, mas está se Eu acho que o nosso caso, você e eu, como a gente pesquisa bastante coisa, a gente estuda muito, eu vejo a gente mais como exceção. Essa é a parada. Por isso que eu antes de dar minha opinião aqui, pesquisei, eu fui olhar o comentário das outras pessoas também, eu fui, tipo, buscando pedacinhos ali para entender o que eu posso falar, porque a gente está numa posição privilegiada. A gente consegue oferecer o tempo que for para os nossos filhos, mas e as pessoas que não conseguem? Tipo, se meu filho ligar agora, falar, pai, eu quero te ver, eu consigo ir lá ver ele, independente da situação que eu esteja. Você também. Mas e os que não conseguem, tá ligado? Então a gente vem de uma posição privilegiada. É por isso que nós construímos. Exato. Por isso que eu tenho muito cuidado. Eu acho que cada caso é um caso, mas a parte que eu concordo com ele em partes é que não deveria ser dada para a mãe assim, falar, a mãe
A mãe fica e o pai vai ver uma vez a cada 2 semanas. Isso eu não concordo. Só para eu ver se eu entendi. Então, assim, na sua opinião, o problema é que a balança, automaticamente, ela sempre tende a pender para o lado da mãe, é isso? Exato, E aí exato. deveria ser uma coisa imparcial e ser analisado os dois casos. Esse é meu problema. Esse é o meu problema. Legal, legal. Até porque eu também tenho que trazer o meu exemplo e talvez um pouco do seu também. Se a sua guarda ficasse só com seu pai, como seria a sua infância? Seria em qualquer lugar, velho. Sim, sim. Seria em qualquer lugar. Para ter todo mundo ter um contexto, o pai do Júnior é caminhoneiro. Então, tipo, passaria a vida vivendo no Brasil, ia estudar onde? Seria uma parada completamente diferente. Para mim, meu pai trabalhava à noite. Eu via meu pai 1 hora por dia. Então, como é que seria a minha vida como criança? Pô, eu sei que minha personalidade, eu seria talvez mais independente, etc. Mas, porra, ia sofrer tudo no seco sozinho, né, velho? Porque quem quer me ajudar a fazer as coisas? Sim. Então, é por isso que eu falo, cada caso é um caso. A gente está numa posição aqui de privilégio, que, como você bem disse, a gente construiu, nós trabalhamos para isso, nós construímos essa posição de privilégio, mas eu não falo para generalizar porque por conta dos exemplos ruins. Por conta dos exemplos ruins e das pessoas que teriam mais dificuldade com isso. E também porque tem mães que são extraordinárias e a gente sabe que, tipo, faz diferença também. Faz diferença ter essa rede de apoio. Perfeito. Cara, eu acho que assim, para concluir o pensamento, eu acho que você falou assim, perfeito. Eu acho que isso deveria acontecer mesmo, né? A balança não devia ali pesar automaticamente para o lado da mãe. Eu acho que deveria ser analisado todos os benefícios que um oferece, que o outro oferece, onde a criança poderia desenvolver melhor. Eu acho que está perfeito, cara. Eu acho que é isso mesmo. E eu acho que assim, pode ser um pouco polêmico, né, essa opinião, mas eu acho que o homem, quando ele tem um filho, né, e é o que você falou, a gente não pode generalizar, mas o que eu quero trazer aqui é que nós precisamos tratar esses casos de pessoas ruins, de pais ruins, de caras que não fazem o teu papel como pai, nós não podemos normalizar isso. Isso nós temos que demonizar. Nós temos que tornar isso a exceção. A regra é que o pai tem que assumir a paternidade, tem que ser de fato pai, essa deve ser a regra. E eu acho que o homem, e nós temos isso na sociedade, eu acho que o homem ele tem um filtro melhor na hora de escolher alguém com quem ele vai se relacionar, quando ele já tem um filho, ele de repente é separado, eu acho que ele tem um filtro melhor para escolher alguém que ele vai se relacionar do que a mulher, né? Não é à toa que nós vemos casos de padrastos, enfim, que cometem várias atrocidades, talvez por a mulher não ter muito filtro, talvez por ela ter mais o lado emocional, né? E o homem, ele tem um lado um pouco mais racional das coisas, lógico, né? O cara também tem emoção. Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso, cara. Tenho uma opinião polêmica sobre isso. Que é basicamente, essa visão é basicamente como se fosse... A gente tem que parar de ver as relações como algo, eu tenho atração por isso, eu tenho atração por aquilo, e ver mais como vamos colocar no mercado profissional, por exemplo. Você, quando tinha seus 17 anos, 18, você queria se relacionar com alguém da mesma idade que a sua. Mas as mulheres, elas viam mais valor nos homens mais velhos. Por quê? Sim. Porque eles já tinham um carro, eles já tinham muitos poderiam já ter uma casa, ou então já tinham uma moto, já tiravam um dinheiro legal. E você, com 18 anos, por mais que você tivesse as suas qualidades de personalidade, você não tinha nada disso. Sim. Então, se você for olhar como se fosse um mercado de trabalho, você está competindo com esse cara e ele está muito na sua frente, né? Sim, sim. Se a gente traz isso, a gente avança um pouco os anos. Hoje, se tudo der errado na sua vida, você ficar separado, você é um cara que já tem uma condição financeira legal, já tem um trabalho, você já tem seus bens, você cuida da sua filha, então você já tem 4 coisas que são muito valorizadas. Você é um cara que é como um provedor, você é muito valorizado, e você tem uma idade boa ainda também. Para a mulher, muitas vezes isso é visto ao contrário.
porque ela já está com uma idade um pouco avançada, 30, 28, 30, essas coisas, ela já está com uma idade um pouco avançada para os caras que, sei lá, tem 30, porque ele está olhando para que tem 22. A que tem 22, não tem filho, nunca casou, nunca morou junto, ele olha para ela e fala, pô, essa aí tem mais valor para mim. Então, isso é uma coisa que acomete bastante a mulher, porque o homem, muitas vezes, quando ele envelhece, ele fica mais valorizado, ele fica mais bem visto. E se ele tem essa coisa de provedor, ele tem esse bônus, né? Ele diz, pô, eu posso confiar nele. Pô, se eu tiver com ele, eu sei que não vai ser um problema. Mas para a mulher, isso é invertido, né? Então, acho que é por isso que acontece esse problema de escolhas, né? Esse problema de escolhas. Quando você vai escolher o seu parceiro, porque o homem está valorizado e a mulher, muitas vezes, ela está sendo desvalorizada. Então, é difícil você achar alguém ali de boa qualidade. Claro, alguém pode, talvez nos comentários, problematizar meu comentário, mas é a realidade. Eu falei alguma coisa. Não, e outra, opiniões, né? Opiniões. O mundo dos solteiros é como se fosse o mercado, cara. Você vai atrás do que você quer, você busca as características que você quer na pessoa, você pensa, você idealiza pelo menos o que ela pode te oferecer, e aí você vai atrás disso. E as pessoas estão competindo nisso quando elas estão solteiras. Não tem como escapar disso. Cara, e eu vou falar assim da minha opinião pessoal e de coisas que já aconteceram na minha vida, né? Antes da minha esposa, né? Eu tinha uma outra vida, né? Eu já fui um homem solteiro, nós já fomos pessoas solteiras, todo mundo, né? Já teve a sua fase de ser solteiro. E o sonho da minha vida, né? Como eu já disse e vou dizer sempre, era ser pai. E eu sempre que eu me envolvia emocionalmente com pessoas, eu observava se aquela pessoa tinha um perfil de uma boa mãe, de uma pessoa cuidadosa, de uma pessoa responsável. E por algumas vezes eu já me envolvi com pessoas que tinham filhos. E eu saí do relacionamento porque eu estava sendo mais priorizado do que os filhos. Cara, isso é polêmico, mas é real, tá? Então eu tomei a atitude de sair, porque eu não achava aquilo correto, e já me mostrou que não era uma pessoa com valores e princípios parecidos com o meu, e eu deixei relacionamento porque eu estava sendo mais priorizado do que os próprios filhos. Então, se de repente a escolha, né, fosse de uma outra pessoa, que de repente o que poderia ter acontecido com essas crianças, né? O que poderia ter acontecido? Então, eu preferi sair e eu espero que as pessoas tenham esse tipo de atitude, né? Na hora de escolher um parceiro, uma parceira, né? Faça esse filtro, né? Será que é uma boa mãe? Será que é uma pessoa responsável? A gente está vivendo num mundo hoje onde tudo é tão superficial, né? Onde nem tudo que é mostrado nas redes sociais realmente acontece nos bastidores, né? Então, tomem esse cuidado, né? Isso é uma experiência pessoal que eu estou passando para vocês aqui. Esse podcast, ele não é só baseado em estudos, ele não é baseado só em artigos, não. Aqui a gente fala, né? Jonatas fala da experiência pessoal dele, eu falo da minha, e é realmente para a gente compartilhar essas histórias, compartilhar essas experiências, sem demagogia nenhuma, e a gente está aqui para isso. Beleza? Beleza. E com isso, cara, eu acho que esse assunto já trouxe bastante coisas polêmicas. Vamos seguir para o próximo, que tem mais coisa vindo por aí. Mais assunto polêmico também, né? O pai deve ensinar seus filhos a se defender? Essa é uma coisa que a gente vê bastante ao redor de nações emergentes, principalmente, e também de nações que, como os Estados Unidos, por exemplo, que tem o porte legal das armas e tudo mais. As pessoas podem ter armas, ensinam seus filhos a atirar. No leste europeu, os pais ensinam seus filhos até de forma bruta a caçar, a lutar, etc. E no Brasil, esse é um assunto que não é tão falado. Esse é um assunto que muitas vezes fica de lado, que é a defesa, né? Os pais devem ensinar os seus filhos a se defender? Eu deixo você começar essa aí, João.
Com certeza, cara, com certeza. Sendo a criança menina, sendo menino, né? Eu acho que esse é um dos papéis fundamentais do pai, né? Ensinar a criança a se defender. Cara, desde pequeno, os meus pais me criaram da seguinte maneira: nunca levante a mão para ninguém, né? Nunca vá agredir ninguém, mas nunca se deixe ser agredido, né? É aquele famoso "pô, bateu, levou", né? Não fique à mercê de ninguém, né? Não fique nas mãos de ninguém. Não seja maltratado, não seja violentado por ninguém. Não comece uma briga, não levante a mão para ninguém, mas também não seja feito de bobo, né? Não se deixe ser agredido, maltratado. Então eu acho que desde pequeno, e é um esporte, eu vou fazer uma recomendação aqui de um esporte que ele é muito legal para a criança, não só para a defesa, mas também para a questão de disciplina, né? Que eu acho que se todo pai pudesse fazer isso, as crianças ficariam felizes demais, muda completamente o comportamento da criança, que é colocar a criança, por exemplo, num jiu-jitsu, né? É uma arte marcial muito legal, traz muita disciplina, traz muito valor, agrega bastante, e você ensina a criança a se defender, cara, imobilizar ali um potencial agressor, imobilizar alguém que está querendo fazer alguma maldade. Eu acho isso essencial. Toda criança tinha que aprender com seu pai todas as técnicas possíveis para se defender de um possível ataque, se ela de repente estiver sozinha em casa com a mãe, ou se de repente ela estiver na escola, se acontecer alguma coisa, até para que ela possa defender alguém, né, que vier a ser agredido, que vier a ser maltratado. Tem um desenho, cara, que eu gosto muito, né, desde pequeno, que é aquele O Segredo dos Animais, que é o desenho que tem o tio Ben, o Boi Ben, né? E aí ele fala uma coisa que é muito legal. Oi? Tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Troquei as ideias aqui. Também, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Mas que ele fala que o homem forte se defende sozinho, né? O homem mais forte defende os outros. Então, é importante dizer que, dependendo da situação, a gente não pode fechar os olhos, fingir que aquela pessoa ali não está sendo maltratada, não está sendo agredida, mesmo que a gente não vá se intrometer na briga, que a gente não vá de fato, né, entrar em vias de fato com alguém, mas defender não é só agredir, defender não é só vir às vias de fato, mas é de repente comunicar, né, um telefone de emergência, ligar para uma viatura de polícia, coisas nesse sentido, né? Então, eu acho que a criança, sim, desde pequena, tem que ser instruída a se defender de todas as maneiras possíveis. Cara, Júnior, eu discordo. Tô brincando. Cara, eu discordo completamente, cara. Não tem como. Inclusive, isso começa nas coisas pequenas. Eu tenho um filho de 3 anos agora. E, cara, eu brinco sempre que possível, eu já brinco com ele de lutinha, já, tipo, ensino ele a dar um soco, mostro pra. E lógico, você tem sempre que advertir, você não pode sair batendo nos outros, você não pode sair fazendo isso. Mas, lógico, eu também, como um pai, como um homem, eu tenho que falar para o meu filho. É o seguinte, você não vai sair fazendo isso. Mas se alguém vier fazer isso com você, você pode bater. Não tem essa de, amiguinho, não sei o que, não pode. Pode bater sim. Pode bater sim. Se vier te bater, você bate. Não tem problema. Porque eu cresci na filosofia, lógico, as pessoas vão discordar disso, podem fazer um auê que quiser. Mas eu cresci na filosofia do seguinte: se você brigar, quando você chegar em casa, você vai apanhar. Se você apanhar, quando você chegar em casa, vai apanhar de novo. Vai apanhar dobrado. Vai apanhar dobrado. Então, real. Você, não importa se você seja menino, se você seja menina, uma coisa você não pode ser, é covarde. Você não pode ser covarde. Se alguém vier te bater, você não pode ficar com medo. Não é assim que o mundo funciona, porque o mundo bate mesmo. O mundo te bate sem dó. E você falou a questão do jiu-jitsu, a questão da disciplina. Cara, sim, a criança precisa ter, a criança, o adolescente ou o adulto, ele precisa ter maneiras de se defender. Ele precisa ter técnicas de defesa. Isso é importante não só para caso ela precise utilizar, mas é importante também para que ela fique mais calma em situações de conflito.
o que acontece hoje cada vez mais, cara. Você pode estar em qualquer lugar e estourar uma briga no bar, etc. Se você não tiver nenhuma forma de se defender, você só vai se desesperar. É isso que vai acontecer. Você só vai se desesperar. Agora, se você é uma pessoa que tem alguma técnica, que tem algum tipo de treinamento, você vai falar, opa, deixa eu assessorar a situação aqui, e dependendo do que for, você pode simplesmente se retirar do ambiente, que é o ideal sempre, né? Você, pô, estourou uma briga, não sei o quê, não se envolva, se retire do ambiente, reporte aí quem você tem que reportar, seja a segurança local, seja a polícia, mas você com algum tipo de treinamento, algum tipo de experiência em situações de conflito, você vai conseguir tomar decisões melhores que podem beneficiar a sua vida, que podem beneficiar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, sim, eu acho importantíssimo o pai ensinar seus filhos a se defender, caso não seja o pai, pode ser a mãe também, ensina seus filhos a se defender, instrui eles para como agir em situações de conflito, é importantíssimo, cara, é importantíssimo. E é uma coisa que só os pais podem ensinar, só os pais podem trazer essa consciência para o filho, porque a escola não vai falar de violência, a escola não vai falar, a forma da escola mediar situações de conflito é advertência, suspensão e expulsão, é isso. Sim. E a vida é mais do que isso. A vida é mais do que isso. Perfeito. E eu acho assim, ó, não é opinião política, não é nada disso. Mas a gente não pode esperar que quem nos defenda seja somente o Estado, né? O Estado que a gente fala são as polícias, né? Que são ótimas, mas eles não são onipresentes, né? Então vai existir momentos em que nós estaremos completamente sozinhos. Então evite o combate sempre que possível, mas se o combate for inevitável, esteja preparado. Isso serve para homens, para mulheres, né? E é importante ensinar os filhos porque nós não estamos 100% do tempo com as crianças. Vez ou outra vão estar na escola, vez ou outra vão estar em algum outro lugar, em algum outro ambiente, né? Enquanto nós estivermos ali, lógico que nós seremos a linha de frente, nunca vai acontecer nada. Mas se de repente o combate for inevitável e tiver numa situação sozinho, tem que saber realmente o que tem que ser feito. É isso aí. Não, perfeito. Perfeito. E agora falando sobre linha de frente, falando sobre cuidado, nosso último tópico, ele é pertinente para os nossos dias atuais. A gente esteve vivendo uma onda de calor absurda, tanto que acho que antes de ontem, mal consegui dormir à noite, não dava, a sensação térmica, sei lá, de 37 para cima. E, cara, é importante nós, como podcast Dicas de Pai, a gente tem que advertir todos os pais, todas as mães, a cuidar dos seus filhos, porque é preciso. Esse tópico, eu vou começar falando, você vai querer falar também, mas eu vou começar falando. Cara, a dica principal, fique longe do sol de 11 horas até, se possível, até as 14 horas. Cara, o sol tá perigosíssimo, é pesado, é forte, a gente está no verão. Para quem não entende muito da astronomia, né? No verão é quando o nosso hemisfério ele está inclinado para o Sol. Então a gente está mais próximo do Sol do que o hemisfério norte. Quando a gente está no inverno, as coisas se invertem. A gente fica um pouco mais distante do Sol e o hemisfério norte está um pouco mais próximo do Sol, porque a Terra gira. A Terra não é plana, tá? A Terra gira. Então é assim que funciona. Então, nesse momento, a gente está um pouquinho mais próximo do Sol. Por isso que é tão calor, por isso que os dias são um pouco mais longos também. O Sol está raiando de cerca de 5h15, 5h20 da manhã e está se pondo, acho que 7 e pouco da noite. Então a gente tem um período de sol mais. Então, se você puder, nesses horários de sol mais intenso, fique distante do sol, deixe suas crianças distante do sol, ande com um guarda-chuva, com aquela proteção solar, e utilize protetor solar. Sim, eu sei, você que também pode ser negro como eu, tem uma complexidade um pouco mais escura, você precisa passar protetor. É uma coisa que eu estava pesquisando até um pouco antes, eu vou compartilhar aqui com vocês. Aqui, ó. A gente tem essa pesquisa do INCA sobre a incidência de câncer no Brasil.
né, 2023. Olha só. Para quem não sabe, o INCA é o Instituto Nacional de Câncer, tá bom? E a gente tem aqui, ó, vou até deixar em highlight aqui para vocês, ó, para vocês conseguirem ler. O tipo mais comum de câncer no Brasil é o de pele. São 30% dos casos. Ou seja, basicamente, 3 a cada 10 pessoas que pegam câncer no Brasil é câncer de pele. E o câncer de pele, cara, desculpa, pode ter outras razões, mas ele é o câncer talvez mais evitável. Você precisa se cuidar apenas. Utiliza protetor. O sol é perigoso, os raios solares são perigosos. A gente vai fazer um corte para o nosso Instagram, para o nosso TikTok, te ensinando alguns detalhes sobre a proteção solar, falando sobre qual é o fator que você deve utilizar, qual é a forma de aplicação. Tem alguns vídeos legais aí também na internet, mas é muito importante que vocês se atentem a isso e, claro, que vocês mantenham seus filhos protegidos também. Porque o sol hoje em dia, e cada vez mais vai ser no futuro, a gente está vivendo um aquecimento global, ele vai ser cada vez mais um perigo, ele vai ser cada vez mais um tópico de atenção, e é muito capaz que fique pior, né? Fique pior nos próximos anos. Então, tomem cuidado, por favor. Maravilha, cara. Maravilha. Tá fazendo um calor absurdo. Aqui em casa também foi terrível para dormir, cara, nos últimos dias, né? 2 ventiladores assim no quarto e não dão conta. Muito quente, parece que nada resfria. Então, assim, além do uso do filtro solar, que é essencial, tem que ter. Saiu para a rua, tá fazendo sol, filtro solar. Beba muita água, né? A hidratação é muito importante. Beba muita água. Ó, vou dar um exemplo, né? Para quem faz dieta, quem for aí nutricionista, personal, né? Pode comentar aí se eu tô certo, se eu tô errado, me corrija se eu estiver errado. Mas o correto ali diariamente é consumir 1 litro de água para cada 20 quilos que você tem, né? Então, no meu caso, são 100 quilos, ali seriam 5 litros de água diário. Isso é o mínimo ali recomendado para você ingerir diariamente. Então, assim, bebam bastante água. Mas bebam 1 litro, 2 litros, talvez isso não seja suficiente para você, né? Então, beba bastante água, se hidrate, o calor tá demais, para que de repente você não passe mal na rua por uma desidratação, né? E, óbvio, a parte mais importante aí é realmente essa questão do filtro solar. Não sabia, né, desse número que você trouxe aí agora, né, você trouxe esse estudo, foi uma novidade para mim. Eu ouço falar bastante, né, sobre o câncer de pele, e é legal, cara, que você falou, porque é uma coisa evitável, né, é uma coisa que está ao nosso alcance fazer a prevenção disso. Achei muito legal. É isso, cara, porque, tipo, por mais que não seja 100% evitar, a gente não vai erradicar o câncer de pele, mas a gente pode diminuir esse número, sei lá, para 5%, para 10%, cara, 30% é muita coisa, e é descaso, não tem como fugir disso. Vamos lá, então vamos encerrar aqui uma parte surpresa, né, uma parte que nem eu que estava fazendo os tópicos do programa de hoje sabia, mas o Júnior aí teve esse insight no nosso final do episódio. Dicas de pai, essa vai ser a número 4. Ele já deu 3 dicas, então essa vai ser a número 4. Vamos saber aí, Júnior, o que você tem aí pro episódio de hoje, hein? Opa, vamos lá. Cara, dica de pai de hoje é o seguinte: sempre procurar um médico, sempre procurar um profissional responsável em situações como essa. Mas eu vou indicar um antialérgico para criança. Ele é uso adulto e pediátrico, tá? Lembrando que é a partir dos 2 anos de idade. É um antialérgico chamado Decongex. Cara, é muito bom. Não é a primeira vez que a Isabelle utiliza e que resolve. Criança acordou ali com problemas de coriza, né? Tá com um pouco de secreção, nariz escorrendo, né? Tá um pouco com tosse. Esse é um antialérgico ótimo, é um xarope, né? Decongex. Você também tem alguns genéricos dele, né? Você encontra com bastante facilidade em qualquer farmácia, pelo menos em umas
4 ou 5 farmácias que eu passei, eu não tive dificuldade de encontrar, tá? É um antialérgico muito bom. Criança começou com coriza, você vai dar ali para criança dos 2 anos 2,5 ml, tá? Uma vez ao dia, dependendo do estado em que ela tá, né, de coriza, tiver com bastante secreção, tiver ruinzinha mesmo, você pode optar por dar de 12 em 12 horas, tá? Ao invés de uma vez por dia, vão ser 2 vezes ali ao dia. Lógico, tá? Vá até o médico, diga que você ouviu, né, sobre esse medicamento no Dicas de Pai, pergunta para ele se pode ser aplicado no seu filho, na sua filha, tá bom? Mas é um medicamento que a Isabelle utilizou e que às vezes que ela teve coriza, resolveu, já acordou muito melhor. E inclusive, cara, essa semana eu comprei porque ela estava precisando e a minha bisavó, né, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho os bisavós vivos, né, meu bisavô tá com 95 e a minha bisavó vai fazer 90, né, são tataravós da minha filha, e aí ela tá com gripe também, e eu aproveitei para comprar um para ela, e eu comprei para Isabelle, comprei para ela, e ela no dia seguinte me relatou que já estava se sentindo muito bem, que a tosse já tinha praticamente parado, e ela já estava se sentindo um pouco melhor, tomou acho que 1 ou 2 doses só, então é um medicamento muito bom, tá? Mas lembrando, sempre peça a recomendação do profissional, tudo bem? Sempre peça a recomendação do profissional, converse com seu médico, então converse com um farmacêutico de confiança, eles também entendem bastante das melhores dicas aí que você pode dar para os seus filhos, dependendo do problema, até não necessariamente só para os filhos também, né? Para os filhos, para os adultos, talvez até para os tataravós dos seus filhos, mas conversem com profissionais da área, a gente sempre bate nessa tecla porque ela é muito importante. E tem outra tecla que é importante, Júnior. Siga o podcast Dicas de Pai no Instagram e no TikTok. Se inscreva no nosso canal, porque é aquilo, Júnior. Tá chegando aquele momento do episódio. A gente está indo embora. Tá acabando. Esse foi o episódio número 3 do Dicas de Pai Podcast. Júnior, considerações finais aí, seu recado final. Cara, agradecer mais uma vez a todo mundo que acompanhou até aqui, agradecer a você, meu grande amigo, meu parceiro, e pedir desculpa, semana passada não teve episódio por motivo de força maior, mas agora tá tudo certo, episódio semanal, agora a gente começando a alimentar mais ainda lá o TikTok, todas as redes sociais, espero que tudo que esteja sendo passado aqui seja útil aí para todo mundo, e quero que vocês compartilhem nos comentários a história de vocês. Tá bom? Cara, um abração pra você e vamos nessa. Tamo junto, vamos nessa. Compartilhe sua história nos comentários, dá o like no vídeo que ajuda bastante a gente. Se inscreva no canal e se você também quiser e puder compartilhar esse episódio com seu grupo de família, com seu grupo de trabalho, ou até mesmo com seu grupo da faculdade, de amigos, etc. Até do bar, pode mandar no grupo do bar também, não tem problema, a gente é firmeza. Chama a gente para tomar uma cerveja que a gente não toma, tô brincando. Cara, antes de ir embora, eu só queria falar uma coisa. Para você que tem vontade de repente participar dessa conversa, participar desse bate-papo, manda pra gente aí nos comentários, manda pra gente no direct do Instagram. Pô, cara, queria participar dessa conversa, tem histórias bacanas, tem histórias aí relevantes que eu acho que pode ser útil para todo mundo também. Cara, manda pra gente lá que você pode participar de um episódio nosso. Pode vir, vem, a conversa é aberta, todos os pais, até mãe, a gente abre até pra mãe essa conversa aí, porque é legal ter esse vai e vem aí das experiências. É isso, esse foi o nosso 3º episódio. Fique atento para novos, ative o sininho aqui e vambora, já estamos falando demais. Vambora. Valeu!